E aí, pessoal, bora falar de competência tributária? É um daqueles temas que, com certeza, vai aparecer na prova de direito tributário. E o Sebrasp, então, adora criar umas pegadinhas com esses conceitos. Então, nosso objetivo aqui é mapear direitinho como a banca pensa, como ela cobra esse assunto, para garantir aqueles pontos que fazem toda a diferença na aprovação. Vamos nessa? Para a gente começar, já vou largar uma pergunta no ar. Uma pergunta que parece simples, mas derruba muita gente. Pensa aí, rápido. A Constituição Federal, a nossa lei máxima, é ela que cria os tributos que a gente paga no dia a dia, tipo o IPVA, imposto de renda? E a resposta é um sonoro, um gigantesco não. Esse é o ponto de partida. Se a gente errar nisso aqui, todo o resto do raciocínio vai por água abaixo. Vamos entender agora o porquê disso. Tudo começa com o que a gente chama de poder de tributar. E olha, não é um poder ilimitado que cada um faz o que quer. Pelo contrário, ele tem regras, ele tem uma origem e principalmente uma distribuição muito bem definida. E aqui está o conceito-chave do nosso encontro. Competência tributária nada mais é do que a autorização, a permissão que a Constituição dá para a União, os estados, o DF e os municípios. Permissão para quê? Para que eles possam, aí sim, por meio de uma lei, criar os seus tributos. Então, o ponto crucial é esse. A Constituição não cria o tributo. Ela distribui a competência ao poder para que ele seja criado. E esse esquema aqui, olha, ele mata a pau a questão. Observa bem o fluxo. Lá no topo, a gente tem a Constituição Federal, a CF. Ela concede a competência. Aí, um ente federativo, seja a União, Estado ou município, exerce essa competência através de uma lei. E é essa lei que, finalmente, vai instituir o tributo. Gravar essa sequência é fundamental para não cair em nenhuma casca de banana na prova. Beleza, já entendemos o que é a competência tributária. Agora, vamos para as regras do jogo. A doutrina e o Código Tributário Nacional trazem algumas características que são figurinha carimbada em qualquer concurso. O ideal é memorizar estas 4 palavras-chave aqui. Primeiro, facultativa. Significa que o ente pode escolher não criar um tributo. Por exemplo, a União até hoje não criou imposto sobre grandes fortunas, mas não perdeu o direito de fazer isso. Segundo, indelegável. Um ente não pode passar sua competência para outro. A União não pode chegar para um Estado e dizer, olha, cria aí o imposto de renda no meu lugar. Não pode. Terceiro, imprescritível. O poder de criar o tributo não vence, não se perde com o tempo. E por último, imutável. Não pode ser alterada por uma lei comum. E disso a gente atira outra característica importante. Ela é irrenunciável. O ente não pode abrir mão dela. Grave isso, porque o Sebrasp adora confundir o não exercer com o renunciar. Agora, atenção máxima aqui. Respira fundo, porque este é, sem a menor sombra de dúvida, o ponto mais explorado pelo Sebrasp. A confusão que eles fazem entre competência tributária e capacidade tributária ativa é a campeã de erros em prova. Vamos resolver isso de uma vez por todas. Olha para essa imagem, grava isso na mente. É simples e poderoso. Associa a palavra competência com os verbos instituir e legislar. E isso é indelegável. Já a capacidade você associa com os verbos arrecadar e fiscalizar. E essa sim pode ser delegada. É só isso. Parece simples, mas é aqui que a banca te pega. E essa tabela só reforça o ponto. Competência é o poder político de criar a lei do tributo. Isso não se delega, não se transfere. Já a capacidade é a tarefa administrativa, é o trabalho de cobrar, fiscalizar o tributo que já foi criado. E essa tarefa, sim, pode ser delegada para outro ente público. É essa diferença que a banca vai usar para te testar. Certo, vamos avançar para a classificação. Entender como a competência se divide ajuda muito a organizar o raciocínio na hora da prova. Vamos lá. A primeira é a privativa, que é a regra geral para impostos. Cada ente tem os seus. Só a União pode criar o imposto de renda, só o município pode criar o IPTU e por aí vai. Depois a gente tem a comum, que pode ser exercida por todo mundo. É o caso das taxas. Quem presta o serviço público pode cobrar a taxa correspondente. Depois, tem a cumulativa. Essa é uma situação especial que acontece nos territórios federais, onde a União acumula os poderes de Estado e município para cobrar os impostos deles. E, por fim, a residual, que é a famosa carta na manga da União. É o poder que só ela tem de criar impostos novos que não estão previstos na Constituição. Mas muita atenção, isso exige lei complementar. Beleza, teoria vista. Mas e na prática? Como é que o Sebrasp pega tudo isso e transforma em uma questão de prova? Vamos analisar agora algumas afirmações clássicas da banca e desvendar as pegadinhas. Olha só esse primeiro item, direto de uma prova.
A banca afirma que competência é um conceito equivalente à capacidade. Com base no que a gente acabou de conversar, isso aí tá certo ou tá errado? Completamente errado. A casca de banana aqui está na palavra equivalente. Eles não são equivalentes, não são sinônimos de jeito nenhum. Como a gente viu, um é o poder político de criar a lei, que é indelegável, o outro é a função administrativa de executar, de cobrar, que é delegável. São coisas distintas. Outro clássico. O examinador usa o exemplo do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural, o famoso ITR, para afirmar que a competência tributária pode ser delegada. E aí, tá certo isso? Errado de novo! E essa pegadinha é muito, muito comum. Presta atenção, a União, que tem a competência para criar o ITR, pode fazer um convênio com os municípios e delegar para eles a capacidade de arrecadar e fiscalizar esse imposto. Mas a competência, ou seja, o poder de criar e alterar a lei do ITR, continua firme e forte com a União. Ela é indelegável. A banca só troca os conceitos de propósito para induzir ao erro. E para fechar, nosso último item, a banca sugere que, como a União nunca criou o imposto sobre grandes fortunas, isso significa que ela renunciou à sua competência. Isso faz algum sentido? E, pela terceira vez, o item está errado. A pegadinha aqui é confundir não exercer com renunciar. Lembra daquela característica da facultatividade que a gente viu? Pois é, o ente pode exercer ou não a sua competência. O fato da União não ter criado o IGF até hoje é um exemplo de não exercício, é uma escolha, não é renúncia. A competência continua lá, intacta, esperando para ser usado a qualquer momento. No fim das contas, a lição é clara. A diferença entre competência e capacidade, mais as suas características, é a chave para gabaritar esse tema no Sebrasp. Dominar esses detalhes não é opcional, é obrigatório. Então a pergunta que fica é: qual desses pontos precisa de mais atenção agora para não delegar a prosação a um erro que já sabemos como evitar?